Esse é um tempo em que precisamos muito de aprender a enxugar lágrimas. Esse é um momento em que nós precisamos muito aprender a oferecer ombro, a acolher com abraços, porque são milhares e milhares de pessoas numa tragédia que se acumula em várias camadas e tem tanta gente chorando, tanta gente sofrendo. E às vezes as dores são insuportáveis, às vezes a tragédia é inominável. Eu recebi notícias essa semana de crianças que estão órfãs de pai e de mãe e que perderam pai e mãe, e são milhares de crianças nesse Brasil que vão ser agora educados por um parente, às vezes por um avô, uma avó já com a saúde fragilizada. Nós não temos ideia do que significa em termos de trauma, tanta gente sofrendo. E eu quero oferecer para você a possibilidade de pensarmos que Jesus Cristo, antes de ser a possibilidade do milagre, ele foi, sim, a concretização daquilo que nós chamamos de consolo. Ele veio para trazer consolo, trazer abrigo, acolhimento àqueles que estão com dores insuportáveis. E meu pai me dizia, quando eu era criança, que a gente conhece uma pessoa não pela quantidade de livros que ele leu ou ela leu. Ninguém conhece uma pessoa pelos títulos que tem na parede. Você não conhece uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ele tem. A gente conhece uma pessoa pela sensibilidade dessa pessoa diante da dor e diante de uma tragédia. Qual é a expressão de ternura e de sensibilidade que ele ou ela expressa quando há um momento que é tenebroso, que é absolutamente lotado de horror? Como que essa pessoa reage? Por isso que eu gosto tanto da Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro homogêneo, né? Na Bíblia nós temos expressões de ódio, nós temos na Bíblia expressões de vingança, de rancor, de conspiração pelo mal. Mas a Bíblia é predominantemente um livro em que pessoas são acolhidas, em que há o acolhimento da dor mais profunda. Por isso eu quero ler para vocês um texto que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E esse texto, ele sempre foi muito caro para mim. Muito caro. Porque eu já tive um sobrinho assassinado. O filho da minha irmã mais velha, da primogênita da nossa família, ele foi assassinado com uma facada no peito, no coração, feriu a aorta, ele morreu quase que instantaneamente. E eu vi minha mãe chorando no velório desse meu sobrinho, quer dizer, minha mãe chorando no velório do neto, meu sobrinho. E eu levei a minha mãe para casa, para ela tomar um banho antes do sepultamento, e fiquei na sala enquanto ela estava no banheiro, e eu ouvi o choro da minha mãe no banheiro. Enquanto a água caía e descia pelo corpo, ela chorava. E o choro da minha mãe foi tão terrível. Ele penetrou tão fundo no meu coração, ele me destruiu naquela sala. Eu vi o que é uma avó chorar a morte do neto com as lágrimas mais doloridas e com as dores mais insuportáveis que alguém pode imaginar. E aqui eu tenho um relato no capítulo 7 do Evangelho de Lucas,
de uma mãe que devia estar chorando assim. Que devia estar chorando as lágrimas mais pesadas, as lágrimas mais corrosivas, as lágrimas mais doloridas que alguém pode chorar. Ela já era viúva. E nós não sabemos o motivo, perdeu também o único filho que tinha. Então você imagina as dores que se acumularam na vida dessa mulher. Diz o texto assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, a ti te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar com a mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E louvavam a Deus dizendo assim: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda aquela região. E não só por aquela região, como também por as regiões circunvizinhas. Então, aqui, ó, vamos ficar tentar pintar esse quadro, vamos tentar imaginar esse quadro. Jesus acaba de fazer um milagre na casa de um centurião. O servo desse centurião que estava doente é curado. Vem uma multidão seguindo a Jesus. Óbvio que eles estavam cheios de alegria e de esperança. Eles estavam cheios de júbilo, porque um milagre aconteceu. Um doente foi curado. Aí, de repente, essa multidão que vem cheia de alegria se depara com uma outra multidão cheia de dores, cheia de lamentos. E lamentos e dores por uma tragédia inexplicável. Uma viúva, quer dizer, que já tinha passado pela dor de uma perda, agora perde também o filho único. Desolação completa. E aí é onde eu entro. É um cenário ambíguo, complexo, porque você tem dois grupos. Você tem um grupo que está esfuziante e você tem um grupo que está lamentando. E eu vejo isso o tempo inteiro no Brasil, eu vejo isso o tempo inteiro na cidade de São Paulo. Há algum tempo eu ia na direção de fazer um casamento. Me pediram para eu celebrar as bodas de casamento de um casal da nossa igreja. E eu estava paletó e gravata dentro do meu carro, na direção do casamento, e passei na frente de um cemitério. E vi a sala de velório lotada. E me lembrei, assim é a vida. Aqui estou eu indo celebrar um momento de júbilo, de alegria, de um casal que está no início de uma nova vida. E ali, outra família que está celebrando uma vida que já se foi, que já se perdeu e que tem, com certeza, muita lágrima e muita dor ali dentro daquela sala. E nesse ambiente em que se misturam lágrimas e risos, danças e lamentos, é onde aparece a expressão que eu quero dizer da Bíblia, ser um livro de dores e de compaixão. Porque a Bíblia, por exemplo, na carta que escreveu Tiago, fala que a verdadeira religião
A religião que Deus considera como genuína é aquela que se importa com a dor e com o lamento. É aquela que está próxima da casa da viúva e do órfão. Tiago diz isso na sua epístola universal. E aqui vai Jesus no encontro dessa dor. Ele não foge, ele não dá as costas, ele não evita. Porque eu também já tive uma experiência assim muito dolorida num culto que realizamos da Bethesda, na época que a gente tinha a oficina de ideias, que quando eu terminei, uma senhora trouxe uma criança com várias deficiências, uma criança bem comprometida física e cognitivamente, uma criança com uma deficiência genética muito grave. E ela aproximou-se de mim e falou: pastor, eu queria pedir que o senhor desse um abraço no meu filho. Porque eu ando, por pressão da família, de apóstolo em apóstolo, de igreja em igreja, de missionário em missionário, porque minha família fica pressionando que esse meu filho vai ser curado. E quando eu chego nesses cultos, os apóstolos, os missionários, os pastores, fogem, evitam a mim e ao meu filho. E eu não vim aqui pedir ao Senhor que faça uma oração forte pelo meu filho. Eu estou aqui, pastor, porque eu queria só que o Senhor desse um abraço nele. Que o Senhor apenas abraçasse o meu filho. Vejam o que acontece nesse encontro de Jesus com a viúva que vem saindo da cidade de Naim para enterrar o filho. A primeira expressão de Jesus para essa mulher foi: mulher, não chore mais. E eu fico pensando, uma possível interpretação para essa, uma possível, não estou dizendo que é a interpretação, mas uma possível interpretação para essa fala de Jesus para essa mulher, não é dizendo assim: pare de chorar, não é hora de chorar. Não, não. Eu acho que uma possível interpretação da fala de Jesus para essa mulher é dizendo assim: ó, mulher, não chore mais sozinha. Não chore mais desesperada. Não chore mais angustiada. Não chore mais decepcionada. Sim, chorar pode, porque são bem-aventurados os que choram. Está no Sermão da Montanha. Mas não chore dentro do quadrado do desespero, da moldura, da decepção completa. Chore comigo, porque chorando comigo a gente pode enxugar lágrimas. Chore comigo, porque chorando comigo tem abraço. Chore comigo, porque chorando comigo você tem a possibilidade de olhar para a vida adiante. Eu também já pensei em uma outra possibilidade dessa fala de Jesus, quando ele diz para essa mulher: não chore mais. É como se ele estivesse dizendo assim: por favor, eu estou só sugerindo, eu não estou dizendo que é assim. Eu não estou dizendo que foi assim. Eu estou sugerindo uma possível interpretação. É Jesus olhar para essa mulher e dizer assim: mulher, não chore mais, porque o seu choro fere a mim também. Não chore mais, porque eu não gosto, eu não suporto, eu não tolero, eu não aguento ver um sofrimento tão grande como o seu sofrimento. Não chore mais, porque a sua lágrima se transformou na minha lágrima. E quando você chora assim, eu sofro com você. Essa é a fala, quando eu não acho que Jesus estava apontando o dedo dizendo: pare de chorar. Você sabe por quê? Porque nós temos na Bíblia diversas ocasiões em que Deus pede que Israel pare de fazer coisas erradas, não porque Deus vai punir Israel,
mas porque quando Deus vê o povo de Israel fazendo coisas erradas, Deus sofre. E ele dizendo assim, pare de fazer coisas erradas, porque eu sofro, é dolorido para mim. É como um filho que está sofrendo, e o pai chega para o filho e diz assim, meu filho, por favor, não chore tanto, porque quando você chora assim, o seu pai sofre muito. Eu tive, e ainda estou com alguns reflexos, de 3 cirurgias que passei na minha coluna. E nessas 3 cirurgias foi muito interessante eu ver a reação da minha mulher, da Jerusa. Às vezes, quando a Jerusa me via com dor, assim, eu tomando morfina na veia, o dia todo, tomando morfina e não passava a dor, eu via que a Jerusa ficava nervosa. E ela ficava aflita. E um dia eu falei, Jerusa, você tá com raiva de mim porque eu estou sofrendo? Ela disse, não, Ricardo, é porque eu não suporto ver você sofrer assim. Dói em mim. Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, a Bíblia diz que o clamor do povo chegou a Deus. Quer dizer, chegou um momento que Deus não aguentava mais ver o povo sofrendo daquela maneira. Quando eu digo para vocês que eu prego um evangelho da empatia, eu estou dizendo que eu não prego o evangelho do Deus frio, imóvel, como era o Deus aristotélico. Causa primeira de todas as coisas, mas ele próprio imóvel. Quando eu falo de um Deus amoroso e bom, eu não estou falando do Deus calvinista, que é o Deus que pré-organizou o mundo na eternidade passada, e tudo o que acontece é porque ele quer que aconteça daquela maneira. Quando eu prego e falo do Deus amoroso e bom das Escrituras, eu não estou falando do Deus dos neopentecostais, que está lá no céu dizendo para as pessoas que sofrem, você ainda não orou o suficiente, ainda não jogou a cara no chão, você ainda não se humilhou até o pó. Quando eu falo do Deus bom e amoroso, eu não estou falando dessa divindade irada que se compraz com a morte, que se alimenta das lágrimas e dos sofrimentos que ele testemunha na terra. Eu estou falando do Deus que está encarnado em Jesus, do Deus que é Jesus. Porque a Bíblia nos diz que nele, em Jesus, habitou toda a plenitude do divino. E o Deus que é revelado em Jesus de Nazaré é o Deus que, diante de uma dor intolerável, de uma dor insuportável, olha para a pessoa e diz, não chore assim, porque o seu choro fere o coração de Deus. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto, é que Jesus toca, para parar o enterro, ele toca no caixão. E tocar no caixão, de acordo com as leis religiosas e cerimoniais do mundo judaico antigo, era se contaminar. Tocar no caixão é sair da posição de uma divindade, ou de um rabino, ou de um mestre, ou de um profeta, que está num patamar mais alto, e literalmente sujar as mãos com a tragédia humana. Jesus toca no caixão sem ter medo de que o considerem um impuro, de que o considerem um secular, um mundano. Ele toca no caixão. Em outras palavras, ele suja as mãos. E essa é a mensagem bíblica.
de um Deus que está não numa dimensão alta, celestial, rodeado de anjos, mas um Deus que encarna para viver entre nós, para sujar as mãos com a tragédia humana e ser presente nos momentos em que nós choramos, em que nós estamos desesperados e desesperadas. Jesus toca no caixão e ele quer tocar na sua imundície. Ele não tem medo da imundície que é considerada socialmente como algo que exclui. Jesus não tem medo de lidar com os excluídos e as excluídas, de acolher aqueles que ninguém mais quer, de conviver com aqueles que a sociedade decretou a morte social. Os romanos, no mundo antigo, eles tinham o que chamavam do desterro social. Era a morte social. Mandava o cara para uma ilha e a pessoa, o homem, principalmente os homens, né? As mulheres eles matavam, mas os homens, os poetas, os poliglotas, os teólogos, os ativistas políticos, os militares, eram enviados muitas vezes para ilhas, para desterros, para que lá eles, sem a possibilidade de produzir, sem a possibilidade de serem úteis na vida, eles morressem. O Deus que eu sirvo, ele não manda ninguém para o desterro. O Deus que eu sirvo, ele não considera que os excluídos merecem morrer. Inclusive eu sou muito contrário a toda essa espetacularização da morte, de bandidos, a espetacularização de grandes julgamentos, quando a televisão entra e faz novela da vida da pessoa, porque eu acho que todas as pessoas são, sim, capazes de se redimir, de consertar a vida e de recomeçar. Todas as pessoas. Por isso é que Jesus toca no caixão. E o que eu acho, assim, eu diria assim, o ponto alto do que eu quero dizer aqui é que Jesus conversa com um morto. Jesus olha para o rapaz que está a caminho do cemitério, morto, e diz: jovem, é lindo isso, jovem, sente-se, levante-se. Eu não quero usar o texto na sua literalidade, porque eu não quero me prender ao sentido literal, jornalístico do texto em si. Porque eu não quero incentivar ninguém a acreditar que se falar para um morto, ele vai levantar no caixão. Literalmente, hoje no século XXI. Mas eu quero usar como metáfora, como símbolo de uma linguagem poderosíssima, essa coisa de falar com o morto. Porque parece-me ser a especialidade de Jesus, falar com mortos, chamar aquilo que está morto à vida. E há muitas coisas que estão mortas em mim, há muitas coisas que estão mortas em você, há muitas coisas que estão morrendo em você. E Jesus está dizendo para você o que ele disse para aquele rapaz. E o texto e a potência do texto é dizer que não existem processos de morte maiores do que a fala de Jesus. Não existem. Nem você pode pensar qualquer processo de morte. Amargura é um processo de morte. Amargura é um processo em que os nossos sentimentos, que são leves, suaves,
são substituídos por sentimentos graves. O próprio texto, né, a própria fala, a amargura significa um gosto amargo. Já não há mais nenhum gosto, nenhum sabor, nenhum paladar que não seja amargo, bilioso. Bilioso na boca da gente, na alma da gente. Pois Jesus quer substituir a amargura e quer falar para esse processo de morte, para que a amargura seja substituída por leveza, sentimento de vingança, sentimento de morte, sentimentos horrorosos que hoje mesmo eu vejo na vida de muitas pessoas que contemplam até o suicídio. E eu quero dizer para você que se você já pensou nesses últimos dias e se a sua mente por algum momento se deixou encharcar por essa fala de morte dentro de você, Deus quer falar para você: levante-se. Não fique aí deitado ou deitada. Não deixe que a dependência química, não permita que nenhum vício, não permita que nenhuma perversão da sua alma produzam, tudo isso somado, produza morte em você. Jesus falou para o morto e Ele quer falar para a gente hoje que está em processos de morte. A vida, existe vida. E essa vida é um milagre, eu não sei explicar. Aconteceu comigo. Eu não sei explicar. Não é você ler um texto e dizer assim, eu entendi. Não, não é. É algo mais. É algo misterioso. Está na dimensão, sim, do milagre. Essa vida, que na minha época mais jovem a gente chamava de aceitar Jesus no coração. Que eu entendo hoje que não é aceitar no sentido, tá bom, eu aceito. É aceitar no sentido de eu me rendo. E aí o Espírito de Deus, que é Espírito não de morte, mas Espírito de vida, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pode vir nesses processos de morte em que você está vivendo e pode levantar você para uma nova vida. Jesus falou com o morto e o morto levantou-se. Jesus devolveu o rapaz à sua mãe e o texto diz que houve temor entre todos. Claro, todos ficaram espantados, maravilhados. Eu gosto de citar um rabino, porque eu tenho grande respeito pela obra e pela vida, que é o Heschel, Abraham Joshua Heschel, que ele diz que o âmago da nossa fé é o assombro. E ele usa uma expressão que é o alumbramento. Que existe fé no nosso coração enquanto nós nos deixamos deslumbrar, alumbrar pelo divino, pelo mistério de Deus. Que é a minha queixa do fundamentalismo, né? O fundamentalismo domestica Deus. Coloca Deus dentro de uma caixinha, encabresta Deus, ordena o que Deus vai fazer, o que não vai, prende Deus a um texto, a uma literalidade. Mas o fundamentalismo e todas essas novas correntes de fé que estão aí roubam a espiritualidade de se alumbrar com o mistério do divino. Quando Jesus termina de enxugar a lágrima de uma viúva que ia enterrar o único filho na cidade de Naim, o texto das Escrituras diz que todos ficaram com temor e maravilhados. Maravilhados. Eu continuo desejoso desse alumbramento todos os dias.
E uma coisa que eu peço a Deus no meio da tragédia, dessas dores insuportáveis que a nossa geração está vivendo, que eu nunca normalize a morte, que eu jamais me torne uma pessoa fria e cínica, que eu jamais me deixe endurecer. Eu não quero nunca me endurecer diante da expressão singela de fé da criança, do idoso. Eu quero me alumbrar, eu quero ser surpreendido com Deus. Eu acredito que Deus está para além da palavra grafada, escrita, D-E-U-S. Porque o nome de Deus é inominável, é impronunciável. Quando ele disse para Moisés, eu sou o que sou, é dizendo, Moisés, eu não caibo dentro, uma palavra não me cabe, um texto não me cabe, uma sentença não me cabe, um livro inteiro não cabe Deus. Porque Paulo diz que nós continuamos vendo como que por um espelho e com um véu diante de nós. Porque Deus é o insondável, o imarcessível. Ó riquezas, tanto da profundidade quanto da grandeza do Senhor. Quem o conhecerá? Quem é aquele que aconselha o Altíssimo? Deus está para além de tudo aquilo que já se afirmou sobre ele. E meu desejo é que você se deixe tomar pelo insondável, pelo imperceptível, por aquilo que só pode ser revelado pelo Espírito Santo. Porque o que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu, é aquilo que Deus tem preparado a nós e que já foi revelado a nós pelo Espírito Santo. Então é nos prepararmos para o insondável, para o imarcessível, porque é aí que reside a nossa esperança. Nas dores mais atrozes, uma viúva ouviu de Jesus, não chore. Uma viúva viu Jesus tocar no caixão onde estava o seu filho. E uma viúva ouviu Jesus falar com o seu filho morto. E isso deixou a viúva feliz e a multidão completa e totalmente maravilhada com o Deus que se revelava em Jesus de Nazaré. E é esse o meu desejo para você, meu irmão, minha irmã, no final dessa nossa celebração. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida e que ouça as palavras de Jesus, porque nas palavras de Jesus há sim consolo para quem chora muito. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que as palavras que foram ditas hoje pela manhã alcancem o lar, a família, alcancem pessoas, alcancem gente que porventura hoje, neste momento, esteja ainda enxugando lágrimas. Que eles e elas ouçam as tuas palavras, ressignifiquem o caminho e aprendam que o Deus que nós servimos e amamos está conosco nesses momentos tão difíceis. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no nome doce e precioso de Jesus de Nazaré. Amém. Não esqueça a nossa programação da Bethesda, estamos aqui no YouTube com várias inserções, mas também os pastores e pastoras da Bethesda têm as suas contas no Instagram, no Twitter. Acessem, procurem a gente lá no Twitter, no Instagram, e você vai ter textos que são, por vezes, provocativos, por vezes desafiadores, por vezes acolhedores e por vezes esperançosos. Porque esse é o nosso objetivo, sermos uma expressão fiel e verdadeira da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Recebam a bênção apostólica.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os enlutados, com todas as famílias alegres, com todos os que estão desencantados e com todos os esperançosos, não só hoje, mas sempre. Amém.